Diante disso que o Isma falou agora, eu vim aqui só dizer que ele já falou tudo que eu tinha que falar, então, boa noite, Deus abençoe, uma boa semana para você. Mas o reino de Deus, claro que é uma brincadeira isso, né? O reino de Deus, ele é um movimento, né? E ele está em movimento, né? Porque o nosso Deus, a palavra de Deus fala que o Espírito de Deus se move como vento, né? E vai onde quer. E aqueles que estão dispostos, né? A gente não vê para onde o vento vai, a gente não consegue enxergar o vento, mas a gente sente o vento. A gente sabe que o vento existe, né? Porque a gente sente o vento. Amém? Bom, o que eu tenho para compartilhar com a igreja hoje não é nada de novo. Eu acho que muitos de nós já ouvimos falar sobre isso, mas é sempre bom a gente estar refletindo, porque como o reino de Deus, nosso Deus é um Deus vivo e o reino está sempre em movimento, então ele tem sempre coisas novas para falar para a gente. Então eu queria falar um pouco de uma palavra, de uma parábola que está lá em Lucas. Mas antes eu queria fazer um comentário sobre algumas coisas que têm acontecido com a nossa sociedade, né? A gente sempre ouve aqui o Isma falando que os tempos são maus, né? E é verdade, né? Não adianta a gente fechar os olhos, porque é uma verdade, né? A gente tem vivido tempos difíceis, né? Uma sociedade cada vez com o coração mais duro. E ultimamente a gente tem visto uma enorme vontade de se fazer justiça com as próprias mãos, né? Tem um espírito de ira, de raiva que está crescendo cada dia mais nas pessoas com essa vontade de se fazer justiça com as próprias mãos. A gente viu aí no Guarujá essa mulher que foi espancada até a morte, né? A gente vê várias manifestações aí de pessoas lutando pelos seus direitos. Semana eu vi um vídeo de um pai que foi buscar o filho no meio de uma manifestação. Quem viu esse vídeo? E o filho falou, eu quero os meus direitos. O menino não tinha nem voz grossa direito, né? Nem tinha, eu quero meu direito. Não, o pai falou, não, primeiro você precisa descobrir o que é a vida, né? Porque a gente precisa saber o que é o seu direito primeiro, né? E Deus tem falado muito comigo a respeito disso, né? O que é o nosso direito, o que é o direito da igreja, né? Porque muitas vezes a gente está frequentando a igreja, a gente vem na igreja, a gente está fazendo tudo certinho, né? Dá o dízimo, ora, jejua, e aí a gente tem aquele direito adquirido que a gente acha que a gente vira aquele super crente, né? Aquele que eu tenho direito de fazer qualquer coisa porque eu tenho a unção, eu sou um ungido de Deus. E a gente o ser humano tem essa característica, né? Nós temos essa vontade de querer dar lição nas outras pessoas, né? A gente tem de achar o que é certo e querer corrigir as pessoas, mas não no amor, né? Não segundo a palavra de Deus, aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Então eu queria convidar a igreja a abrir a Bíblia. A gente vai lá no livro de Lucas, para falar um pouco dessa justiça, né? Da justiça de Deus. Imagina se o nosso Deus resolvesse fazer a justiça a todo momento que a gente errasse, né? Se ele fosse usar a mão poderosa dele para fazer justiça toda vez que a gente errasse, né? Então, o que é essa justiça de Deus? Senão a compaixão, a misericórdia e o perdão. Essa é a verdadeira justiça de Deus. E nesse texto aqui, lá de Lucas 15, a gente tem um exemplo, a gente tem na verdade 3 exemplos, daquele que tinha todo o direito de fazer justiça, daquele que se sentiu injustiçado e daquele que experimentou o perdão, a justiça, a verdadeira justiça de Deus. Então vamos ler Lucas 15, do 11, começando do 11. Disse-lhe mais. Todo mundo já achou? Amém? Disse-lhe mais.
certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos meus bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, a lavagem, né? Pois ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe: Filho, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e põe-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado e matai-o. Comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o seu filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu as músicas e as danças. E chegando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. Respondeu-lhe este: Chegou teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Saiu então o pai e estava com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eis que há tantos anos te sirvo, e nunca transgredi um mandamento teu. Contudo, nunca me deste um cabrito para me regozijar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou todos os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Era justo, porém, regozijarmos-nos e alegrarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Senhor Deus, obrigado pelos teus ensinamentos, Senhor Deus. Pai, me coloco diante da tua presença, Deus, como servo, Pai, canal, para que a tua palavra flua, Senhor Deus, e alcance os corações sedentos, ó Pai. Em nome de Jesus, que eu te oro e agradeço. Amém, Senhor. Então aqui a gente tem a clássica história do filho pródigo. Mas eu prefiro chamar essa história do filho arrependido. Prefiro ter uma visão mais otimista dessa história. O filho que se arrependeu. E a gente pode tirar... Tem muitas lições para tirar desse texto aqui, mas vamos tentar analisar esses 3 personagens aqui, né? O pai, o filho mais novo e o filho mais velho. Vamos fazer uma análise desses 3 aqui. Então, o filho mais novo, em algum momento da vida dele, ele olhou para o mundo e se encantou com alguma coisa que tinha no mundo. Os olhos dele foram abertos para alguma coisa que o mundo poderia oferecer para ele. Alguma coisa que ali no lugar que ele estava morando, com todo luxo, porque aqui a gente pode perceber que o pai dele era uma pessoa de posses, né? A gente pode ver, ele era um fazendeiro, né? Então ele tinha ali todo o conforto, né? Não sei, aqui a Bíblia não fala que ele tinha luxo, mas eu consigo enxergar aqui que ele tinha um certo conforto, porque o pai dele tinha empregados, né? Então você vê que ele era um filho que não lhe faltava nada, mas em algum momento da vida dele, ele olhou para o mundo e se encantou com alguma coisa, que o fez chegar para o pai e falou: olha pai, é o seguinte, me dá minha parte aí do que eu tenho por direito, né? Ou seja, ele pediu um adiantamento da herança dele, que eu tô vazando, tô indo embora, eu vou curtir a vida.
embora. E aquele filho, ele não percebia que ele era parte daquilo. Que por mais que ele saísse dali, né? Por mais que ele pegasse o dinheiro e fosse viver o que o mundo oferecia para ele, tudo aquilo era dele, por herança. Ele tinha o direito na herança, mas ele também tinha a obrigação de zelar por aquela herança, por aqueles bens que eram dele, que seriam dele. Lá em Efésios 7,12, o Efésios dessa Bíblia aqui do iPad só vai até o 6. Mano. Ah, não. Efésios 1, do 7 ao 12. Por isso. Estou esperando a nova. Vai sair o mês que vem. Está saindo aí o Efésios revisado. Do Windows. Em quem temos a redenção pelo sangue dos nossos delitos, segundo a riqueza da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, digo no qual também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que antes havíamos esperado em Cristo, para o louvor da sua glória que nós vivemos. Então aquele filho, ele estava ali vivendo junto ao pai, né, em todo o conforto. Podia-se dizer que era um filho abençoado. O pai ali estava abençoando aquele filho a todo momento. E ele decidiu se desligar da família. Ele se desligou do corpo. E a pergunta que fica assim, bem clara para mim, assim, o que Deus colocou no meu coração, diante de tudo isso, é que o que tem aberto nossos olhos? O que nos faz... O que faz os nossos olhos brilharem nesses dias de hoje? Essa vontade, o que faz brilhar os nossos olhos nos dias de hoje? Ele tem nos aproximado, nos feito a zelar pela herança, por essa herança que é nossa, né, a herança que vem dos céus, ou ela nos afasta dessa herança? João 14 diz assim: em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto pedires em meu nome eu farei, para que seja feito glorificado o Filho. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu a farei. Olha aí. A gente tem essa herança, né? Tudo que Jesus Cristo fez, né? A gente tem, muitas vezes, os nossos olhos são abertos, né, para coisas que nos afastam, né? Para coisas que nos tiram da presença desse Cristo, que nesse nome a gente pode operar maravilhas. Segundo ponto, a gente pode ver a figura do pai. Aqui está bem claro, para mim ficou bem claro que a figura do pai aqui é diretamente ligada à figura de Deus. Essa parábola, quando Jesus contou, foi a figura de Deus que ele estava colocando ali, né? Ele queria explicar, né, o amor de Deus, né? Então, compaixão que esse pai demonstrou pelo filho, né?
coração misericordioso, né? O pai tinha todo o direito de fazer justiça ali, né? De chegar aos olhos humanos e fazer a justiça. E a gente entende por justiça castigo, né? Muitas vezes a gente cresce com isso, né? Muitas vezes a justiça é o castigo. Mas ele amou tanto o seu filho que ele foi contra todos, né? O lugar de todos. Eu fico imaginando assim, a fazenda, vendo aquele filho chegar todo escangalhado, né? O filho todo com a roupa fedendo a porcos. E aí o que a galera esperava era que o pai desse aquela correção no filho, né? Fosse lá e sentasse o rei no menino. Mas o pai vai lá, abraça, né? Beija o filho. Imagina você beijar um cara que está cheirando porco. Abraça, beija, falou, esse aqui é meu filho. E ele fez festa, né? Mandou matar, pegar o melhor novilho lá, mandou matar para fazer um churrasco. E a gente, às vezes, fica esperando, né, ter a concepção de um Deus assim, né? Aquele Deus malvado, né, que fica com um raio na mão, né? Esperando, eu pequei, vai cair um raio na minha cabeça. Né? E a gente vive esse Deus, né? Eu, durante muito tempo, aprendi e vivi esse Deus, um Deus malvado, né? Um Deus bravo, né? E a gente acaba ganhando personalidades desse Deus, né? E acaba deixando de viver a graça, a misericórdia desse Deus. Romanos 8. Paulo diz assim que... Romanos 8, 17. Diz que se os filhos também herdeiros... 16. O Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se filhos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também sejamos glorificados. E aí, entramos no terceiro personagem aí da nossa história, da parábola, né? O filho mais velho, né? Antes, queria só ressaltar aqui a alegria do pai, né? Eu acho que eu falei pouco da alegria desse pai, né? Aquele filho que retorna a casa, né? A gente pode colocar o pai, né? O filho que sai de casa, né? Essa ruptura, né? Já é difícil eu sei quanto... Eu casei faz pouco tempo, né? Faz 2 meses. Eu vi o quanto foi difícil para minha mãe e para o meu pai, né? Para os pais da Thalita está sendo difícil até hoje. Todo dia liga em casa. É uma bênção, uma bênção. Meus sogros são uma bênção. Então é difícil essa ruptura. Você imagina para um pai que não sabe para onde o filho está indo, né? Ele apenas foi. E essa ruptura, né? Essa separação, a gente pode falar que o pecado faz isso com a gente, né? A palavra de Deus diz que lá em Gênesis, antes do pecado, o Espírito de Deus andava e se comunicava com o homem, né? Deus falava com o homem, porque por causa do pecado, né, nós fomos destituídos, né, da glória de Deus, fomos separados da glória de Deus. E graças à grande misericórdia de Deus, que se renovam a cada manhã, nós podemos ter a oportunidade, né, de sermos co-herdeiros dessa herança, né? Mas, porém, há que haver o arrependimento, há que haver a transformação. Aquele filho, o Senhor manipulou ali a situação, né? Outro dia eu ouvi um pregador falando que Deus ele não é especialista em manipular as pessoas, mas ele manipula, não, ao contrário, ele não manipula situações,
Peraí, eu vou lembrar. O Senhor, Ele não é especialista em manipular as situações. Ele manipula as pessoas. Ou seja, Ele não transforma situações, Ele transforma pessoas. É isso. Então, por o que estava acontecendo na vida daquele rapaz, né, que estava vivendo uma vida toda bagunçada, o Espírito de Deus entrou no coração, trouxe a memória lá, a vida dele que ele tinha ali com os pais, e ele falou, poxa vida, eu estou aqui sofrendo tanto, né? E houve um arrependimento na vida daquele jovem, né? Eu creio que houve um profundo arrependimento. A gente pode chamar de remorso, de necessidade, mas a gente sabe que o orgulho do homem é muito forte. É muito forte. Se não houvesse um arrependimento na vida daquele homem, ele ia ficar pro resto da vida ali comendo as lavagens dos porcos e não ia voltar para a casa do pai. Mas houve um arrependimento, uma transformação de mente e coração daquele rapaz. E ele voltou para a casa do seu pai. Voltou e falou, pai, me perdoa, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai ali, né, vai, abraça o filho e fala, não, filho, olha aqui, ó, te dou mais do que você merece, vou fazer uma festa para você. E isso me lembra muito o que Deus tem feito na minha vida. Um dia também eu fui um filho pródigo. Quantos filhos pródigos a gente conhece por aí? Né? Nós fomos um dia filhos pródigos. Afastados, destituídos da glória de Deus. E a partir do momento que a gente começa a viver essa dinâmica do arrependimento, né, a gente começa a caminhar rumo à santidade. A gente começa a dar os passos da salvação. Né? A gente anda na direção da cruz. A gente se torna co-herdeiros. Co-herdeiros com Cristo. Mas aí tinha o terceiro personagem da nossa história, o filho, né? Estava lá, trabalhando duro, filho mais velho. Nunca deu nenhum problema com o pai, né? Filho bonzinho, ia na igreja todo domingo, dava o dízimo, cantava no louvor. Era um filho perfeito. E quando ele viu a situação, todo o tempo, né, lá com as mulheres da vida, gastando o seu dinheiro com bebidas, e o Senhor vai e faz essa festa para ele. Mas ele não se dava conta que ele estava ali em todo momento, né? Ele era partícipe, né? Ele estava ali daquela herança, ele tinha a todo momento a posse daquela herança, e vivia aquela herança. E ali também eu creio que ele teve um momento de que ele se achou melhor que o irmão dele, porque, né, estava lá, sempre, né, nunca tinha feito nada errado. Mas, pai, como assim? Sou melhor que ele. Ele me deixou, né, eu estou aqui te ajudando, sou teu braço direito, filho mais velho, dou um duro danado, ralo pra caramba, faço tudo que o Senhor me manda. E o Senhor vai dar festa para ele. O Senhor nunca matou um boi para mim, o Senhor nunca matou um coelho para fazer um churrasco para mim. Né? Aí o pai olha para o filho assim, imagina que o pai falou assim, filho, tá aí, ó. Eu não preciso matar, você pode pegar qualquer um aí, ó, fazer churrasco aí a qualquer momento que você quiser. Por que você nunca me pediu para fazer um churrasco desse? Por que você nunca foi lá você e pegou? Né? Por que você tem essa concepção, essa distância de mim? É seu. Sempre foi seu. Na verdade, você não é diferente desse meu outro filho. Porque ele também não percebeu que era dele. O irmão mais velho também não se atentou, não se preocupou com a vida daquele irmão mais novo. Ele não se atentou
para o tamanho do arrependimento, tamanha manifestação da graça de Deus, da misericórdia de Deus sobre a vida daquele irmão. Porque, como o mesmo pai, o pai lá disse, ele estava morto e reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. A palavra de Deus diz lá em Lucas que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que havia perdido. Quantos filhos pródigos não precisam ser achados? Não precisam ser restaurados? Como esse irmão. Vamos parar um minuto e nos colocarmos na posição desse filho mais velho, como igreja. Também na posição do pai. No fato de recebermos os filhos pródigos. Qual o ambiente necessário que a igreja precisa criar para que esses filhos possam ser recebidos? Esses filhos do arrependimento. Porque hoje nós precisamos viver a justiça de Deus. Mas não a justiça de Deus aos olhos do homem. A justiça de Deus, o amor, a compaixão, a misericórdia. Criarmos esse ambiente, um ambiente de festa, não um ambiente de oba-oba. Um ambiente de festa, onde a gente possa receber. Porque a promessa que Deus fez a Abraão, lá em Gênesis, que ele tornaria Abraão pai de muitos, essa promessa se estende à igreja nos dias de hoje. Essa promessa é para mim, é para você, é para todos nós. Agostinho disse uma vez que o Senhor nos convida à verdade, mas Ele nos alerta que ela não é um bem individual, mas para todos nós no coletivo. Então, esse ambiente que a igreja cria, olha, irmãos, eu já participei bastante do corpo, assim, e às vezes a gente vê algumas coisas que acontecem na igreja, porque, como a gente começou falando aqui, né, a gente cria alguns direitos adquiridos, né? Então a gente começa a ver, a gente começa 1, 2 anos, 3 anos, 4, 5 anos de igreja, a gente começa a ter um sentimento de posse, né? Então aí a gente começa a se fechar em grupos, né? E a gente não dá espaço para aquelas pessoas que estão chegando e surgem as famosas panelas, né? E a gente começa a fazer um grande desfavor, né, para o corpo de Cristo. A gente não começa a dar espaço para aqueles que estão chegando, né? Afinal, né, eu estou aqui desde quando começou, nossa, eu tenho um duro danado, né, e a gente acaba repelindo as pessoas, né, esses filhos pródigos. Então, qual é esse ambiente que a igreja precisa criar? Né? A gente precisa pensar nesse ambiente, né, que Deus quer que a gente crie, para que esses filhos do arrependimento encontrem um ambiente favorável, né, para que possam ser bem recebidos, encontrar mesmo em nós, né, na igreja. Nós que somos a igreja, a graça de Deus. Né? E dentro disso eu queria um pouco mais além desse texto. Queria pensar um pouco nesse filho, né, que viveu o que ele tinha para viver, né, porque todos nós somos diferentes, né? Todos nós carregamos bagagens, né, e nós estamos vivendo um momento na sociedade que as pessoas estão sendo muito machucadas, né? As pessoas estão ferindo umas às outras de graça. Tem sido um momento muito difícil, assim. As pessoas não interagem mais, né? As pessoas estão vivendo separadas, né? Cada um no seu quadrado. As pessoas estão... não há mais o tete a tete, né? Não há mais o olho no olho, né? As pessoas estão
Você olha assim, às vezes, parece que não tem ninguém, né? A gente olha assim, pô, você tá aí, às vezes você tá falando... Outro dia eu estava descendo o elevador assim, o cara estava olhando para mim assim, mas não estava olhando para mim, o cara estava em outra dimensão, cara. O cara estava fora num mundo paralelo. E às vezes a gente tem copiado isso do mundo. Porque a Bíblia foi bem clara quando ela disse que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E é isso. Ninguém está dando uma mínima para você, cara. Ou melhor, as pessoas estão dando muita importância para você, desde que você tenha alguma coisa a oferecer a elas. E sabe qual é a pior coisa disso? É que nós, igreja, estamos assumindo essa postura. Nós estamos assumindo essa postura. A gente não tem tido tempo para ouvir-nos. Porque aquilo que é interessante para você, se não for interessante para mim, eu não vou te ouvir. Agora, se for legal para mim, se for uma coisa que me interessa, isso é beleza, cara. Converso com você. E aí eu pergunto, esse é o ambiente que é a igreja de hoje? Qual é a diferença? O cara chega aqui dentro da igreja, ele encontra pessoa igual, tanto faz aqui, ou tanto faz você estar no barzinho, ou melhor, às vezes no barzinho você encontra um cara que consegue conversar melhor com você, que consegue trocar ideia com você, porque muitas vezes o cara não tem filtro. Então o cara fala de Jesus, o cara fala de Genésio, o cara fala de Corinthians, o cara fala de Palmeiras, o cara fala de banda, o cara fala de livro, o cara fala de tudo. E a gente aqui na igreja, muitas vezes a gente quer dar bibliada nas pessoas, né? A gente fica dando bibliada, né? Então eu falo isso, estou falando isso, primeiro porque eu tenho me preocupado muito com as pessoas. Agora, hoje eu estava assistindo o jogo da Copa do Mundo e nessas semanas que está passando o jogo da Copa do Mundo, eu vejo a câmera, tem hora que a câmera vem naquele povo dando assim, a ola assim, aí vai várias caras de diferentes nações assim, e você vê negro, branco, japonês, amarelo, você vê de tudo quanto é tipo africano, você fala, meu Deus, né? Quanta gente, né? Que diferente, né? A criação, né? Quantas pessoas, né? Todo mundo reunido no mesmo lugar. Que cada vida ali está passando, né? E a igreja de hoje está preocupada com números, em vez de estar preocupada com vidas. O pastor Ricardo, que fazia parte aqui da nossa congregação, uma vez a gente teve uma reunião com ele para falar umas coisas de banda, que eu toco numa banda de rock cristão, e ele me falou uma coisa que me marcou assim profundamente. Ele falou assim, olha, a música foi um instrumento que Deus te deu, mas o seu ministério é vidas, são vidas. Desde então, sabe, a gente tem buscado ali como banda, tá prestando atenção um no outro, nas necessidades, porque a gente tem buscado isso, né? Não que a gente possa ser exemplo para ninguém, mas que dessa maneira a graça de Deus seja manifestada no nosso meio. Portanto, vou encerrar. A igreja, cada um de nós, devemos esquecer os nossos direitos individuais. Porque no nosso caso, os nossos direitos individuais seria pelo pecado, seria a condenação e a morte. Para assim recebermos os filhos do arrependimento, para que esses encontrem em nosso meio um ambiente de misericórdia, amor e compaixão, onde a graça de Deus seja manifesta em todos os ministérios da igreja.
Amém? Deus abençoe.